Salve futeboleiro, Rodolfo Gomes na área. Eu estou aqui, como vocês podem notar, no cenário do Boteco News. Estou preparado para gravar, o programa sai ainda hoje, portanto ative o sininho para receber. Mas agora necessariamente não para falar a respeito disso, mas sim da demissão de Mano Menezes do comando técnico do Cruzeiro. Antes de qualquer coisa, eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Já comenta aí embaixo se vocês foram a favor dessa demissão e mais dos técnicos hoje que estão desempregados, até porque não imagino que o Cruzeiro, vivendo todo esse problema dentro e fora de campo, tenha condição de desempregar algum técnico atual da Série A para ser seu novo comandante. Agora, dos técnicos desempregados, qual deles você contrataria para comandar o Cruzeiro para essa reta final de ano? Comenta aí, quero muito saber a sua opinião. Bom, vamos lá. Mano Menezes demitido do comando técnico do Cruzeiro após essa derrota aí pro Internacional no jogo de ida da Copa do Brasil, que praticamente a gente sabe que futebol às vezes reserva surpresa. O Cruzeiro pode operar um milagre e reverter o placar lá em Porto Alegre, até um tempão para esse jogo acontecer, mas a gente sabe da força do Inter em Porto Alegre e a gente sabe do momento que o Cruzeiro vem passando, então imaginar uma classificação cruzeirense nesse momento é meio até assim... imaginar que milagres existem, né? Eu já me dou por vencido nessa situação. Acho que o Cruzeiro não passa e com isso, lógico, até porque a posição do clube na tabela do Campeonato Brasileiro é vexatória, as possibilidades de títulos do Cruzeiro para esse ano simplesmente se esgotaram. E aí a gente tem que começar a fazer uma análise do que levou o Cruzeiro até aqui. Afinal, o número é impressionante. Nos últimos 18 jogos, o Cruzeiro tem apenas uma vitória. E mais do que isso, ele vive o seu maior jejum de gols desde a sua criação como clube. Mais de 800 minutos sem balançar a rede. Tudo isso um time que tem aí, pelo menos a gente considerou aqui no Futeboteco, antes de começar o Campeonato Brasileiro, um dos 3 melhores elencos do país. Um time que a gente colocava como principal candidato a destronar Palmeiras do Flamengo, que são definitivamente os times que mais investem no futebol no Brasil. E o Mano Menezes parte disso, um cara que sempre foi muito pragmático, mas muito competitivo. Então, o que levou o Cruzeiro a esse estado catastrófico, né? Lógico, sabemos os problemas fora de campo do Cruzeiro, mas será que eles, por si só, com todas as ressalvas que a gente pode fazer, são os principais responsáveis para o Cruzeiro chegar ao patamar que chegou? Bom, é isso que eu quero conversar com vocês. Por isso a gente precisa puxar um pouco atrás. Ano passado, o Cruzeiro já fez um campeonato brasileiro muito medíocre. Medíocre no sentido de mediano mesmo, meio de tabela. E para um time que eu já achava que tinha um elenco que dava para fazer muito mais. Priorizou as competições de mata-mata. É verdade que foi prejudicado contra o Boca Juniors. A gente não sabe se não houvesse aqueles erros, se o Cruzeiro teria passado ou não, mas de fato ele foi prejudicado na Libertadores e na Copa do Brasil ganhou com sobras. Lógico, teve alguns jogos difíceis, teve pênalti contra o Santos e tal, né, outras situações que o Cruzeiro passou meio na rabeira, mas o Cruzeiro se sagrou campeão e aí a gente meio que fez vistas grossas para esse Campeonato Brasileiro mequetrefe que o Cruzeiro havia feito. Iniciou-se o ano de 2019 e com ele veio a situação incômoda do Arrascaeta, que havia dívida, ali começou a estourar os problemas fora de campo do Cruzeiro, porque havia uma dívida com o ex-clube do Arrascaeta que o Cruzeiro não havia pago, em meados a isso veio a proposta gigantesca do Flamengo, ficou aquela novela de vai não vai, o Arrascaeta ficou tentando forçar o tempo todo, mas apesar de ele ir para o Flamengo e ser o principal jogador do Cruzeiro, o Cruzeiro conseguiu repor muito bem, trouxe Rodriguinho, trouxe até inclusive outros jogadores de outras posições que o Cruzeiro precisava, como por exemplo o Pedro Rocha, já havia trazido o Dodô do Santos, que foi um destaque na lateral direita no ano de 2018, um cara que o Santos sentiu muito em perder. Então era um elenco que você olhava para ele e imaginava ele mais competitivo esse ano do que no ano passado. Bom, então se imaginou um cenário completamente diferente do Cruzeiro do que a gente está vendo agora. E com o início do ano veio boas vitórias. O Cruzeiro, a gente tem que se lembrar que na primeira fase da Libertadores fez jogos muito bons, foi avassalador, uma das melhores campanhas, se não a melhor campanha da primeira fase, salvo algum engano. Então assim, eliminou todo mundo ali, ganhou os jogos com tranquilidade e mais do que isso, no Campeonato Mineiro, contra o seu maior rival, foi campeão com até certa tranquilidade, não teve muita dificuldade para bater o Atlético, que naquela época sofria problemas dentro e fora de campo também, no comando técnico, Levir Coupe, etc e tal. Então assim, quando eu me lembro muito bem, me vem na memória
no momento final ali dos estaduais, perguntado sobre quem era o melhor time do Brasil e quem fazia o melhor trabalho no Brasil, o Carille, atual técnico do Corinthians, não pestanejou em falar que era o Cruzeiro, em dizer que o Cruzeiro era o time mais bem preparado, mais bem treinado, mais bem montado do país e que vinha mostrando isso com os jogos e com os resultados. Eis que depois dessa maldição carilística, né, vamos dizer assim, tudo se virou contra o Cruzeiro e foi de uma vez. O Cruzeiro tem 2 vitórias em 13 rodadas do Campeonato Brasileiro. E dessas 2 vitórias, coincidentemente assisti esses 2 jogos que foram contra Goiás e Ceará. Foram 2 jogos que o Cruzeiro jogou muito mal e nem merecia a vitória, jogando em casa no Mineirão. Então, a situação, o fio virou de maneira brutal e isso em meados a também os escândalos que cada vez mais foram surgindo dentro do clube. Escândalos esses que já existiam, mas que nós, pessoas que acompanham o noticiário esportivo, não sabíamos, não tinha se tornado público o que os dirigentes atuais do Cruzeiro têm feito com o clube. Isso se tornou público após a matéria no Fantástico, ali capitaneada, investigada por Gabriela Moreira e Rodrigo Capello, repórteres do Globo Esporte, etc. Então, depois desse episódio, as coisas começaram cada vez mais a ruir, só que o Cruzeiro, mesmo piorando o seu futebol, mesmo o Mano sendo muito questionado e as coisas não acontecendo, o Mano teve a oportunidade de treinar o clube, preparar o clube para esse segundo semestre na parada para a Copa América. E ali tudo poderia se modificar, ele poderia colocar a cabeça de todo mundo no lugar e ele foi um cara que apostou muito nisso. Então, os jogadores tiveram aquela folga ali de 10 dias e tudo mais e voltou com 20 dias para trabalhar, para colocar a cabeça no lugar. E logo no jogo de estreia, depois da parada, um clássico, quarta de final da Copa do Brasil contra o seu maior rival, o Atlético Mineiro, e uma vitória de 3-0, que foi até certo ponto um ponto fora da curva nessa última trajetória do Cruzeiro. E ali a gente pensou, poxa, o Mano realmente aproveitou a parada, o Cruzeiro vai agora voltar com tudo porque tem elenco para isso. Mas na verdade foi completamente diferente. Na volta correu o risco de ser eliminado, embora o segundo gol do Atlético tenha sido no finalzinho, perdeu de 2-0 para o Atlético, já mostrando que na soma dos placares não saiu tão em vantagem assim. E mais do que isso, uma derrota atrás da outra no Campeonato Brasileiro, jogos ruins, aí vem as oitavas de final da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, contra o River Plate, que a gente imaginava ser um confronto difícil. O Cruzeiro dificultou, embora o River tenha sido muito melhor no primeiro jogo principalmente, mas também, na minha opinião, melhor no segundo jogo no Mineirão, merecia inclusive a classificação no tempo normal. O Cruzeiro teve chance de se classificar no tempo normal também, é bom lembrar. Perdeu o gol ali com o Pedro Rocha no segundo jogo, gol que poderia ter dado a classificação diante do atual campeão da Libertadores, e isso mostra como torneios de mata-mata, eles são muito complexos, né? Então não necessariamente o Cruzeiro, por ter sido bicampeão da Copa do Brasil, significava um bom trabalho do Mano Menezes. Acho que a gente consegue medir muito mais um trabalho nos pontos corridos, e isso o Cruzeiro jamais entregou. Então, veio a eliminação nos pênaltis, o que tudo podia acontecer naquele momento, e as possibilidades de título começaram a se ruir. E com o time desempenhando cada vez pior no Campeonato Brasileiro, a pressão do Mano ficou cada vez mais insustentável, e ela agora foi brutal a ponto de não conseguirem mais segurar depois dessa derrota em casa para o Internacional, que praticamente esgota as possibilidades de título do Cruzeiro no ano. Essa foi mais ou menos a retrospectiva de tudo que aconteceu, mas por que isso aconteceu, né? O Mano, embora seja um técnico que eu nunca fui fã dele, do futebol que as equipes dele apresentem, a gente não pode negar que desses técnicos reativos do futebol brasileiro, que se preocupam primeiramente com a defesa e depois com o ataque, é um dos mais competentes. É um cara que jamais foi demitido de lugar algum em toda a sua carreira. Todos os clubes pelos quais ele passou, ele saiu quando ele quis. É bom que a gente se lembre disso. Inclusive na seleção brasileira, que essa sim ele foi demitido, né? Não se enquadra porque não é clube, mas na seleção brasileira ele foi demitido para contratar o Mano Menezes no melhor momento dele. Eu acho que ele teve outros momentos muito piores que ele poderia ter sido demitido e ele não foi. E quando ele estava conseguindo arrumar o time, ele acabou tendo seu tapete puxado na época pelo Marinho. Então é um técnico que sempre tornou seus times muito competitivos. E a gente começa a pensar até que ponto as questões fora de campo levaram o Cruzeiro a fazer isso, ou até que ponto Mano Menezes se contentou com as suas qualidades como técnico e
Ponto. E foi isso. Não quis melhorar, não quis trazer novas ideias. E a gente sabe que futebol você precisa estar sempre em constante evolução. É muito difícil fazer essa análise num clube que vive um momento fora de campo conturbado como o Cruzeiro vive. Mas de fato, como ele mesmo disse na última coletiva, que é muito parte dos dois. Eles não funcionaram como time, as coisas degringolaram de um jeito inacreditável, surreal, e fora de campo a gente sabe, essa história já é antiga, o que os dirigentes do Cruzeiro estão fazendo com o clube hoje. Sinal, e agora é fato que o Cruzeiro está numa situação delicadíssima, vai precisar de um técnico que mais do que tenha capacidade, consiga dar energia para esse elenco, pelo menos desempenhar perto do que eles estavam acostumados, para o Cruzeiro não ter dificuldade na Série A e fazer um campeonato pelo menos digno e não brigar para não cair. Agora a gente sabe que essa junção de times que não dão certo, sem confiança, com problemas fora de campo, pode dar uma grande M lá no final, como aconteceu com o próprio Internacional, que agora eliminou o Cruzeiro anos atrás. A gente se lembra o que aconteceu com o Internacional, era um dos times que nunca tinha caído na história, como é o caso do Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem que abrir o olho, escolher bem o treinador e que dê certo, porque a areia movediça do Z4 é muito complicada e olha, vou falar pra você, se não abrir o olho pode cair sim. Quero saber a sua opinião, comenta aí embaixo, a gente vai se falando, grande abraço e até o próximo vídeo.